Muito bom dia a todos. Estamos agora reunidos aqui para a Escola Sabatina, o início da Escola Sabatina, a lição de número 7. E o tema da lição é Jesus, a âncora da alma. Eu vou utilizar como recurso e já dar os créditos a infolição e o material que eles produzem durante a semana, um material excelente, que nos dá aí a base para passarmos o resumo da lição, principalmente na classe em conjunto, que é o que nós temos feito já desde a época da pandemia. Então, como eu disse, o tema da lição é Jesus, a âncora da alma, e eu vou agora já começar com o verso áureo. Eu acho que dá para projetar também, assim não preciso estar a olhar para baixo, para o manual. E o verso, então, diz, em Hebreus, capítulo 6, versos 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Rapidamente, nessa parte introdutória, no verso para memorizar, o nosso verso áureo, a gente já consegue aqui separar a lição em algumas partes. A primeira parte é uma parte que já foi tratada nas lições anteriores, a ideia de Jesus como o nosso sumo sacerdote. O sacerdote que vem não pela linhagem da carne, mas sim pela linhagem do Espírito. Pela entrega de Deus para que Ele nos represente como nosso sacerdote. Jesus, então, nós sabemos que entrou no santuário e que está a interceder por nós. Depois disso, o verso nos diz que ele era nosso precursor, nosso sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, mas diz também que ele é a nossa âncora da alma, segura e firme. E é disso que nós vamos tratar no desenrolar da semana. E é curioso porque, ao ler essa ideia da âncora da alma, eu queria tentar entender o que Hebreus estava a dizer ali, o que possivelmente Paulo, como a gente já falou várias vezes, possivelmente foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não tem um autor descrito nele, mas muito provavelmente foi Paulo quem escreveu. Qual é essa ideia de âncora da alma? O que seria isso? E eu me peguei na lição da semana passada dos infantis, minhas filhas estavam fazendo a lição, e eu estava colocando a lição para elas e fazendo a escola sabatina também, depois a nossa, dos adultos, e foi tratado de uma história, a história dos apóstolos que estavam no barco, e a tormenta se aproxima, e Jesus está a dormir tranquilamente. E aí, então, essa imagem da semana passada acabou por me trazer a ilustração daquilo que eu queria entender em relação à âncora da alma, né? A gente percebe a tranquilidade e serenidade de Jesus naquele barco, e quem conhece a história, todo mundo conhece essa narrativa, esse texto, os apóstolos estão desesperados na travessia do mar, porque as ondas começam a entrar no barco e eles percebem que eles vão naufragar. E então eles vão acordar Jesus. E ao acordar Jesus, Jesus acalma a tempestade e diz a eles que eles são homens de pouca fé. Essa ideia da âncora da alma é exatamente a imagística que a gente tem daquela passagem. Jesus está dentro do santuário. E ele é a ponte de ligação entre nós, seres humanos pecadores, e o nosso Criador, que é Deus. Ele pertence à Trindade, assim como o Santo Espírito, mas ele tem um papel determinado. E esse papel é estar junto de Deus como uma âncora, para poder carregar todos nós até Ele, e nos dar a segurança de que nessa travessia nós não vamos nos perder, nós não vamos nos escapar se estivermos com Cristo. Então,
essa é a certeza que, mais uma vez, Hebreus quer nos passar. E a questão é que a coisa é muito simples. É com Jesus, é em Jesus que nós temos que depositar a nossa esperança. Aproveitar para falar que, como nós estamos em transmissão, infelizmente não podemos estar com a igreja aberta ainda, a participação dos nossos irmãos, da maioria dos nossos irmãos, que temos alguns aqui na igreja, pode se dar por meio do chat. E eu vou, então, lendo aqui, como tem sido feito nas semanas anteriores, as intervenções de cada um dos irmãos que estejam aí à vontade para participar. Inclusive, é muito importante que participem. Então, caminhando na lição, né, na lição do sábado, eu gostei de dar uma atenção maior para o verso áureo, porque nós aproveito até para fazer um gancho. Infelizmente, a gente está... Infelizmente não, felizmente, por isso estamos quase já a passar por esse momento de pandemia. A situação ainda é crítica, ainda é complicada, mas parece que as coisas vão se assentando e a gente vai começando a pensar em voltar a uma normalidade novamente, né? Essa é a esperança de todos e é por isso que nós temos orado muitas vezes para que essas coisas passem e a gente possa voltar a ter uma vida como a gente tinha normalmente, com contato com as pessoas, com relacionamentos. De todo modo, a gente está a sair desse problema e a gente observa agora a Europa a passar por uma situação que já não acontecia assim, de maneira tão assintosa há algum tempo, né? Parece que um retrato da Guerra Fria, um movimento na fronteira com a Ucrânia bélico. Então, a gente percebe que isso já foi nos dito, a gente mal sai de uma aflição, uma nova aflição aparece. A palavra ela vai se consumando toda. Tudo que ali está escrito vai acontecendo e salta aos olhos da humanidade. É uma coisa impressionante como a Bíblia descreve todos os acontecimentos do futuro e eles vão se consumando, ou seja, a promessa de Deus da salvação, a promessa de que Jesus voltaria e a proximidade da volta de Jesus, ela vai cada vez mais chegando perto da gente e se tornando uma realidade factível, porque a gente percebe claramente que a situação do planeta como se encontra e dos seres humanos como eles fazem é praticamente insustentável. E aí então a gente tem a nossa esperança, que é Jesus Cristo, uma âncora para a nossa alma. E isso acaba por nos fazer passar pelas coisas, passar pelo processo pandêmico, passar por essa questão agora de uma possível guerra no continente e por tantas outras tribulações que vão acontecer de uma maneira muito serena e muito tranquila, uma vez que a gente entrega a nossa vida, entrega o nosso destino e o nosso futuro para Jesus. Nos agarramos nessa âncora e sabemos que por mais que a coisa vá a balançar, a caminhar, essa âncora nos vai manter firme no lugar em que a gente tem que estar, que é próximo a Jesus, próximo do nosso Criador, o nosso Pai. Então, a gente vê que os cristãos têm somente uma âncora, Jesus Cristo, a nossa esperança. E ela é lançada nos mares e fixa-se entre as rochas. Uma âncora de uma embarcação. Ela normalmente é lançada nos mares e ela fixa-se entre as rochas. E ela serve para quê? Para que aquela embarcação não se mexa, não saia daquele lugar. Fique exatamente onde ela está. No caso de Jesus Cristo, ele é lançado no santuário, no lugar santíssimo, e ele penetra o interior do véu do santuário. E aí, assim, rapidamente, porque a gente também já discutiu a questão do santuário, e falamos muito isso. É muito importante entender essa ideia do santuário. É fundamental para a gente entender o momento até em que a gente está a viver. Por quê? O santuário, ele foi reproduzido na terra, e os hebreus, o povo judeu, ele tinha o desenho do santuário que foi passado por Deus para que fosse construído. Então, levantado o santuário, somente o sacerdote poderia entrar, ultrapassar o lugar do véu e entrar no lugar santíssimo, para que fizesse a expiação dos pecados e fizesse os rituais de sacrifício.
a gente sabe que esse ritual de sacrifício, depois de Cristo, ele mesmo se fez sacrifício por nós, e foi o sangue divertido dele que acabou por nos lavar o nosso pecado e embranquecer a nossa alma. É pelo sangue de Cristo que o nosso pecado foi purificado, e que então, naquela simbologia que a gente tinha do santuário, da entrada do sacerdote no lugar santíssimo, e da aspersão do sangue dos animais dados em sacrifício, animais perfeitos, puros, então a gente passa a ter a compreensão do que significava aquela mensagem dada por Deus naquele momento em que Jesus ainda não estava aqui. A gente consegue perceber claramente que depois da crucificação, no momento em que o Cristo é crucificado e morto, e depois ele é ressurrecto, a nossa esperança é totalmente renovada. É a certeza de que aquilo que era mostrado em forma de simbologia acabou acontecendo de uma maneira concreta. A concretude da promessa veio para nós. E essa é uma mensagem importantíssima, porque até a vinda de Cristo, aquele povo acreditava na simbologia e tinha fé naquele símbolo, uma vez que Jesus não tinha sido crucificado. E depois da vinda de Cristo, nós temos o privilégio de conhecer a história completa. Nós conseguimos observar o que antes era uma simbologia e o que passou a ser uma ideia concreta, um fato acontecido, o cumprimento da promessa. E nós temos essa informação conosco, à nossa frente, na palavra, e com a oportunidade ainda de estudar todos os dias do ano essas mensagens. Essa passagem é a passagem do sábado, que faz uma analogia, então, à âncora física com Jesus como âncora da nossa alma. No domingo, a gente tem a mensagem de provar a boa palavra. A base da lição é Hebreus, no capítulo 6, e o capítulo 5 também, mas no capítulo 6 principalmente. E a gente tem, então, em Hebreus 5 e 6, as expressões que são usadas pelo autor. São 3 expressões semelhantes para indicar a comunicação de Deus com a humanidade. Em Hebreus 5:12, Deus se comunica com a humanidade pelos oráculos. Em Hebreus 5:13, por palavras de justiça. Em Hebreus 6:5, pela boa palavra de Deus. Aqui eu vou usar a Bíblia eletrônica para ser mais rápido. Eu vou pedir então que a gente abra a Bíblia e possamos ler essas passagens de Hebreus, que são passagens importantes para a compreensão da lição. Então vamos lá em Hebreus capítulo 5, verso 12. Eu vou fazer a leitura, não temos microfone aqui no salão, né? O outro eu acho. Temos, não? Se alguém quiser ler, participar também, não sei. Pronto. A Eliana vai ler para a gente, então, Hebreus capítulo 5, verso 12. Vamos pegar então essa passagem e vamos trabalhar ela. Veja que, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, essa transmissão do conhecimento da palavra, desde o começo, lá de trás, é importantíssima para as gerações futuras. Elas precisam ser alimentadas pela palavra. E Deus escolheu profetas para se comunicar e passar a mensagem para as pessoas. E depois, a comunidade organizada fez com que essa mensagem passasse a ser difundida no seio
do povo. Então, veja que é um processo em que ele fala depois que você necessita de leite e não de sólido, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Essa é a ideia de maturidade na fé. Na verdade, as pessoas que muitas vezes não são maduras o suficiente na fé, então precisam do auxílio de outras para que recebam a palavra, para que compreendam a palavra. Então, elas necessitam, na verdade, de leite e não do sólido mantimento. Agora, então, Hebreus 5,13, se alguém quiser ler também, por favor. Pois, eu acabei até adiantando o comentário. Exatamente, é uma ideia de imaturidade. Há imaturidade na fé. Não há ainda a profundidade e o conhecimento profundo da palavra, das palavras de justiça. Porque é aqui que a gente encontra a verdadeira ideia de justiça. E aí, então, o autor segue para o capítulo 6, no verso 5. Que a gente vai projetar também, e a Eliana, se quiser, pode ler. Só 5. O século futuro. Pronto. O conhecimento da palavra, quando você prova desta palavra, quando você recebe esse alimento, aqueles que se engajam nisso, acabam por caminhar na fé e entender o que é o ideal de justiça. E tudo isso porque a lição vai tratar daqui a pouco do tema do pecado. E de um tema muito delicado, que é aquele pecado que depois de cometido não se tem volta. Porque nós aprendemos sempre, isso em estudos da igreja, desde cedo, desde pequeno, nós aprendemos sempre, e temos a convicção disso, não só porque aprendemos, nós temos a convicção, talvez até assim, pelo próprio sentimento de quando a gente começa a ter noção das coisas, e a gente é apresentado, então, a vida espiritual, a gente já tem essa ideia de que Deus é puro amor, de que Deus ama a todos, e Ele sempre perdoa. E aí a lição vai tratar de um tema que diz que há um pecado em que não há mais volta. Então, é estranho quando a gente lê isso e fala, como assim? Um pecado em que não há mais volta? A perdição para sempre. E nós vamos discutir isso para frente, com o caminhar da semana. Mas a base, a lição está trazendo o quê? Eu tenho que provar da boa palavra. E as duas primeiras referências, elas são mais amplas, indicando tudo quanto Deus tem dito para os homens. Ou seja, Deus se comunica com as pessoas. As pessoas têm acesso àquilo que Deus quer falar com elas. E a terceira, a boa palavra, significa experimentar a verdade do Evangelho de Cristo. É a própria experiência. Então, eu primeiro sou apresentado, e isso é um caminho para todos, para todas as pessoas. Ninguém aqui nasceu com o Evangelho, conhecendo o Evangelho. Então, nós somos apresentados ao Evangelho por meio dos missionários, dos pastores, daquilo que Deus proveu para que possa nos dar a palavra, fazer com que nós conheçamos a palavra. E depois disso, o conhecer é importante, o entender, o ter conhecimento, ouvir, aprender é importante, mas o fundamental é internalizar esse conhecimento e aí sim partir para a experiência da verdade, sentir, fluir. Uma vez um amigo que não tem religião conversa e eles falam assim, mas por que você fala tanto desse Deus? Se isso daí você nem... Eu não entendo. E eu falei para ele, olha, eu não consigo te explicar com palavras o que é Deus para mim. O que eu te digo é o seguinte, nós temos que sentir. E eu sinto a presença dele aqui comigo. Então isso é uma coisa que você um dia vai experimentar, se Deus quiser. Para entender aquilo que eu te falo. Eu posso aqui te ensinar, eu posso te mostrar vários textos, te mostrar a palavra. Mas a experiência eu nunca vou conseguir fazer você passar. É sentir.
E assim, eu não consigo explicar nem para os meus irmãos daqui da igreja, que têm a mesma fé que eu tenho. Porque é uma coisa muito individual, muito nossa. É uma sensação que é de cada um. E isso vai estar sempre ligado à questão da fé, daquilo que você acredita. Mas depois, assim, esse experimento de fé faz com que você sinta efetivamente Deus, e no caso Jesus Cristo, a caminhar contigo do seu lado, a te carregar, aquela ideia de te carregar no colo das pegadas, quando elas desaparecem, quando você está mal, é Deus te carregando no colo. As pegadas não são tuas, são de Jesus Cristo que está te carregando no colo por um momento difícil em que tu estás a passar. Essa experiência é fundamental para o cristão, porque é aí que ele se converte, é aí que ele vai se transformar. E não é uma transformação única, não é um processo único, mas é um processo contínuo até o fim. Por que isso? É importante. E aí vem, então, Hebreus, no capítulo 6, o verso 4, que tem sido fonte de grande perplexidade e desânimo para muitos. Entre os vários pontos de vista que têm sido mantidos, 2 pontos de vista são dignos de consideração. A prática de um pecado imperdoável e a advertência de uma desesperança adicional. Aí, Eliana, se você puder, Hebreus 6, 4, consegue? Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Pode ir o 5 também, por favor. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E o 6, e o verso 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Pronto. Eu fico, assim, confesso que fico até arrepiado e emocionado, porque é uma coisa assim impressionante. Esse texto é um texto muito forte. E no estudo da lição, eu já vou antecipar a ideia. O autor do trimensário, ele coloca assim, é como se essa pessoa que fizesse esse tipo de pecado, ela tivesse a crucificar Jesus Cristo novamente. Por isso até a imagem do slide, de Cristo a carregar a sua cruz de novo. Não é novidade para ninguém daqui, todos sabem como é que foi o sofrimento de Cristo, e não só de Cristo, como também das pessoas próximas a Cristo, na cruz. Até a cruz do Calvário, porque isso foi um processo. Cristo não foi imediatamente crucificado. Ele foi humilhado, ele foi massacrado, ele foi machucado, ele teve necessidades privadas, até chegar o momento da crucificação. Então, esta advertência que é feita aqui é uma advertência muito séria. E é óbvio que quando a gente está a falar desse pecado até a gente chama de pecado contra o Espírito Santo, não é uma pequena falta, não é uma falha que todos nós cometemos, que vai afastar-nos da possibilidade da salvação. Isso é algo muito maior, muito mais sério do que as faltas que nós temos. A maioria dos comentaristas, eles aceitam a primeira visão, embora a última possa ser defendida com base no texto grego. Muitos comentaristas entendem que é a prática de um pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, até está a imagem da pomba aí. E eu acho que vale a pena a gente correr um pouquinho das cartas para o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versos 31 e 32, para que a gente possa ler o texto. Pode, Helena? Assim, 31 e 32 do capítulo 12. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado,
nem neste século, nem no futuro. Pronto. Essa é a passagem de Mateus. Só que em Hebreus, no verso 6, a gente tem uma informação adicional, capítulo 6, no verso 6, em que diz que, na verdade, a pessoa já pecou, recaiu e foram renovadas para arrependimento, sejam outra vez renovadas para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, essas pessoas já não acreditam mais em Jesus. E é esta a questão. A questão está exatamente na ideia da crença, da fé. Porque ao crucificar novamente Jesus, conhecedores da palavra que são, conhecedores de todas as promessas, ao fazerem de uma maneira que acabam por pisar em Cristo, pisar na santidade, agredir ao próprio Deus, eles passam a negar essa santidade. E quando você nega a santidade, na verdade, não é nem porque Deus não te quer mais perdoar, mas é porque você já não aceita mais esse perdão. Você já não quer saber de mais nada em relação a isso, a ponto de querer crucificar novamente o Cristo. Ou seja, não há mais qualquer esperança para a pessoa que chega neste ponto. Não há esperança não por causa de Deus em si, mas aí Paulo vai advertir, atenção, porque quando você faz isso, se você fizer isso, a sua esperança acabou por você, não pelo Pai, porque o Pai está lá, à espera de todos. Mas, na verdade, a esperança morreu para essa pessoa. É uma situação quase que de abismo, de fundo do poço. É como se essa pessoa tivesse passado a ideia de, para ele, isso acabou. Ele não quer mais saber. Do mesmo jeito que nós procuramos todo dia nos alimentar da palavra, todo dia aprender mais sobre Deus, estar próximo de Jesus, naquela relação de amigo, de estar com Ele sempre, do lado dele, e ainda que as coisas caiam todas por cima da nossa cabeça, a gente levanta e fala, tá bem, é para isso mesmo, é para melhor, cresço, sigo em frente. Vou seguir em frente e vou caminhar. Mas estou contigo, Jesus. Estou contigo. Não importa o que aconteça, eu estou contigo. Para essa pessoa não. Para essa pessoa acabou. Eu não quero mais saber. E ela então acaba com qualquer hipótese de esperança. E por isso a impossibilidade da renovação. Porque eu só renovo aquilo que eu tenho vontade de renovar. Renovo por quê? Porque já conheço, já é velho, é um conhecimento velho. Algo que eu já sei, algo que eu já conheço. E por isso que eu vou renovar aquilo. Por quê? Porque eu errei, pequei, fiz alguma coisa errada, faço a minha penitência, peço perdão a Deus, conserto as minhas faltas, mas sigo com Ele, sigo firme com Ele, sigo firme com Jesus Cristo. Apesar de consertar as minhas faltas, olha, até parei de olhar, agora pronto, já não consigo mais olhar os comentários do chat, peço desculpa, deixei apagar aqui. Já não sigo mais com Ele. Volto a seguir com Ele. Então eu renovo as minhas esperanças, eu renovo a minha fé, e então eu vou ser perdoado, sempre vou ser perdoado, se o meu arrependimento é verdadeiro. Agora, quando eu não quero mais, é impossível renovar alguma coisa, porque eu já conheço e descarto. Jamais vou dar a hipótese de renovar aquele conhecimento, ou seja, eu estou afastado da esperança. Na lição de terça-feira, vai se tratar então da ideia de que já não se resta mais sacrifício pelos pecados. Por meio de Cristo nós temos o perdão dos pecados. Isso está na 1 de João, no capítulo 1, verso 9. Porém, Paulo explica que o pecado que não há sacrifício, ele é. Ou seja, pecado que não há sacrifício é aquele em que já não é possível mais ser resgatado. É o que a gente viu na lição da segunda-feira, é a ideia da desesperança.
É o pecar, é o pisar o Filho de Deus, é rejeitar o governo de Jesus. Isso está em Hebreus, no capítulo 10, no verso 29, que vale a pena nós lermos. Não sei se a Eliana... Então, eu vou ler. Então. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Pois pronto. Qual pode ser maior castigo do que para alguém que faça isso? Que pise mesmo no Filho de Deus, profane aquilo que Jesus fez. Profanar, então, o sangue da aliança, que é a segunda parte do verso 29 do capítulo 10. Não aceitar um sacrifício, a morte de Jesus por nós. E, por fim, ainda promover insulto ao Espírito Santo. Insultar o Espírito Santo. Ou seja, qual é o tamanho de castigo que merece essa pessoa? Nesta passagem, o apóstolo respondeu à oferta da graça de Deus com um insulto. É a apostasia pura. É a rejeição, a negação total. E ele rejeita Jesus, o sacrifício de Cristo e o Espírito Santo. São atitudes que acabam por comprometer qualquer hipótese de salvação que essa pessoa venha a ter. A lição de quarta-feira vai nos falar das coisas melhores e da advertência, então, que Paulo faz. Porque, como a gente sabe, a Bíblia é uma mensagem de esperança, e isso é colocado possivelmente no texto, possivelmente não, com certeza, como forma de orientação, para que o homem não perca esta ideia de que, e aí vai chegar até na ideia do tal do livre-arbítrio, mas de que ele pode tudo. Ele pode tudo. O homem pode fazer tudo, desde que ele esteja sempre a buscar Jesus. Porque ainda que faça errado, sempre há a hipótese do arrependimento. Apenas uma coisa ele não pode, que é deixar de buscar Jesus. Aqueles que buscam Jesus, coisas melhores estão por vir. E, após advertir aqueles que amavam, Paulo expressa encorajamento. Ele relaciona alguns frutos na vida de seus leitores no verso 10 de Hebreus. Então ele vai dizer que a comunidade cristã, ela servia a Deus, amava a Deus e também serviam aos santos. O que significa isso? Há sempre uma esperança e há uma confluência de fatores que fazem e podem nos fazer levar a Cristo. E ele então vai nos mostrar os exemplos de pessoas que trabalharam, dedicaram a sua vida a Jesus. Serviram ao Pai, serviram a Deus. E fizeram isso por obrigação, porque tinham que fazer? Não. Fizeram isso porque amavam efetivamente Deus. Amavam e amavam com profundidade. E não só serviam a Deus, como percebiam que também servir à comunidade, servir aos líderes, servir a aqueles que também foram exemplos de santidade, também era importante. Ou seja, muito da nossa doutrina, ela se passa pelo exemplo. Por aquilo que cada um de nós encoraja, às vezes, o outro a fazer. E aí vem a ideia das boas práticas. Boas práticas de cada um dos cristãos. E o encorajamento.
para que as pessoas também tenham boas práticas. O que significa que nós temos a possibilidade e nós temos uma base, que é a palavra. Nós temos o maior exemplo a ser seguido. E é ali que nós vamos buscar, é a fonte onde nós vamos buscar a sabedoria e o conhecimento e a ideia de como nos portar como pessoas, que é na própria vida de Jesus. A forma como ele viveu, a forma como ele se expressou e como ele se manifestou. Nós temos esse exemplo e temos a possibilidade de reproduzir esse exemplo. Óbvio que como pecadores nunca chegaremos lá, mas temos como tentar nos aproximar de Jesus, estar próximo do exemplo que ele nos deu. E então, é por meio do exemplo que nós transmitimos, muitas vezes, o conhecimento daquilo que é Deus. Porque nós tivemos o prazer e a felicidade, todos nós temos, de ter conhecido a história de Jesus. Não fomos contemporâneos, infelizmente, porque imagino que deve ter sido um regozijo estar com Jesus. Deve ter sido algo, ainda que os apóstolos tiveram sempre, outros seguidores também tiveram muito perto, mas mesmo a ideia de Zaqueu ao subir na árvore, ou então a mulher que toca em Jesus e fica limpa, são momentos muito breves, mas aquilo deve ter sido simplesmente maravilhoso. É óbvio que nós não fomos contemporâneos dele, mas nós conhecemos as histórias e podemos experimentar isso por meio da palavra. E isso é maravilhoso, porque a gente consegue ter a compreensão e a dimensão daquilo que foi Jesus. E tudo o que ele significa para nós cristãos. E nós temos os exemplos, todos, das ações de Cristo para tentarmos, então, na nossa vida, nos engajarmos em sermos pessoas melhores e influenciarmos outras pessoas por meio do serviço. E quando a gente faz isso, nós não fazemos isso para a nossa exaltação, para a nossa exaltação própria, para a satisfação do nosso eu, o ego. Mas nós fazemos isso pensando em quê? Em estarmos a agradar ao nosso Senhor, agradarmos a Deus. É mais ou menos como aquela ideia de que quando você influencia positivamente uma família, uma pessoa, primeiro vem aquela sensação prazerosa e maravilhosa de sentir, fiz o bem. A gente percebe claramente que faz bem, isso é satisfatório para nós. E esse é o nosso presente, é o nosso ganho. É essa sensação que não tem preço. Não há uma sensação melhor do que sentir que você fez uma coisa boa para alguém. Mas depois é saber que lá em cima Deus provavelmente está a aplaudir uma vida que você influenciou, que você salvou, mas não aplaudir você, aplaudir de felicidade por uma vida nova que está a conhecê-lo e que não conhecia ou não conhecia da maneira como você está a mostrar para ela agora. E todos nós temos experiências assim, porque a gente tem contato com aqueles que não, com muitos que nem sequer acreditam em Deus. E todos com certeza já experienciaram isso, de poder conversar com alguém e influenciar positivamente a vida dessa pessoa. E aqui na Igreja Adventista a gente vê isso claramente nos eventos de batismo, que é o ápice aí dessa ideia de conversão. Para se chegar ao batismo, alguém chegou àquele irmão. E esse alguém pôde, então, sentir esta emoção que eu estou a dizer aqui. É uma emoção que todos nós que trabalhamos para servir a Deus, nós temos isso no nosso dia a dia, e já experienciamos alguma coisa. Então, Paulo quer mostrar o quê? Esta mensagem da desesperança é um alerta, é uma observação, para que a comunidade conheça e saiba que para tudo se dá jeito, à exceção do pecado contra o Espírito Santo. Mas depois ele fala, mas atenção, isso é só um alerta. Por quê? Porque nós sabemos que a experiência cristã nos leva às coisas melhores que estão aqui. Ao que Paulo coloca como experiências positivas da igreja. E que passam sempre, e isso é que é fundamental, passam sempre por Jesus. É pela crença em Jesus que as coisas vão acontecer de maneira positiva. E a ideia é de se então livrar um pouco a questão do ego e afastar o ego. O ser humano tem que trabalhar para neutralizar o ego e entender que nada é pelo eu, tudo é para o Pai. Isso é fundamental que seja entendido pelo cristão. E a ideia do livre-arbítrio, que eu ia dizer, e é interessante, conversando com um amigo da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias,
ele falou assim, eu tenho uma concepção diferente de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o contrário do que as pessoas dizem. Livre-arbítrio não é tudo que você faz, você pode fazer. Na verdade, o livre-arbítrio é um conceito oposto. Você não tem liberdade para fazer. O que você tem é liberdade para fazer é aquilo que Deus pediu para você fazer. O que você faça fora disso já deixa de ser livre-arbítrio. Eu entendo a visão dele, mas não concordo muito com essa visão. Entendo, mas não concordo. Eu acho que o livre-arbítrio é tudo, realmente. E aí a gente vai ler Hebreus e começa a perceber que a ideia do livre-arbítrio é mesmo a liberdade de fazer o que Deus quer e o que Deus não quer. Porque há um alerta no livro, claro, a dizer, atenção, cuidado, se você passar do limite, aqui não tem mais volta. Bom, o irmão Adilson Alves disse aqui no chat que é uma lição que fala do pecado voluntário e falando de juízo. E a irmã Sônia Fernandes escreveu que não arrepender é rejeitar Cristo, não deixar que o Espírito Santo trabalhe. É a escolha, cauterização, não há mudança de atitude. Perfeito. É mais ou menos a ideia de cauterização, é isso mesmo. Não há outra escolha, você não quer. Simplesmente não quero mais. E crucifico mesmo Jesus conscientemente. E me afasto dele. A ideia é bem essa mesmo que a irmã Sônia Fernandes colocou aqui. Na quinta-feira, então, já estou acabando, já estou no tempo também, vai dar tempo tranquilo. Na lição de quinta-feira, e Jesus é a âncora da alma. Paulo apresenta 3 argumentos em favor da certeza da salvação para cristãos autênticos. Isso está em Hebreus capítulo 6, nos versos 13 a 20. Eu vou dar uma lida nesses versos que penso que são interessantes e como a gente está com bom tempo, dá para fazer. Hebreus 6, capítulo 6, versos 13 a 20. Ótimo. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus não podia jurar por ninguém. Então, Deus jura por Ele mesmo. Deus faz uma promessa. E nós sabemos, Deus não mente. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Quem distorce a realidade. Quem tenta enganar. Não é Deus quem faz isso. E Deus nos prometeu que mandaria o seu Filho para a salvação dos nossos pecados. E que seu Filho passaria a ser o nosso intercessor. Intercederia por nós para nos livrar da acusação feita pelo acusador, por aquele que quer o nosso mal. Ou seja, esses argumentos trazidos por Paulo mostram que a nossa vida está ancorada no caminho do santuário. E essa âncora é fortíssima. É Jesus Cristo que lá está. E que nós sabemos que,
se passarmos pelo santuário e pelo julgamento, e tivermos no julgamento a salvação, nós então alcançaremos, seremos os herdeiros da promessa, alcançaremos a promessa de que viveremos num mundo em que não haverá aflição, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá desconsolo, tristezas, doenças, guerras, absolutamente nada. Nós viveremos com o paraíso restaurado. O Éden será restaurado para a humanidade. E nós temos essa certeza e vamos passar por esse julgamento no santuário e lá nós temos a nossa âncora. O que nós nunca podemos perder é essa esperança. É a esperança de que Jesus Cristo está lá para interceder por nós. A esperança de que Deus fez para nós algo muito maior do que aqui está. E que se nós estamos aqui, nós assim estamos para que possamos experienciar e, se Deus quiser, influenciar, incentivar pessoas a conhecer a mensagem. O estudo adicional de sexta-feira, a irmã White, nos seus livros, então, apresenta a comparação, que até foi objeto da oração da Eliana, entre João e Judas. João e Judas representam aqueles que professam por seguidores de Cristo. Ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Foram contemporâneos de Cristo, com eles andaram e tiveram acesso a todas as informações possíveis sobre a mensagem da salvação. João era o filho do trovão, era altivo, um jovem, era o mais jovem de todos e de uma personalidade muito forte. Judas era um pouco mais fechado, né? Então, nós temos ali o exemplo de João. Ele aceitou o poder da graça. Ele lutava sempre contra o pecado. Veja, lutava contra o pecado. Isso mostra claramente que ele andava em pecado também. E lutava contra ele. E foi transformado por quê? Pelo poder do Espírito. Nunca enalteceu a si próprio, mas sempre a Jesus. Mas como eu posso crucificar Cristo novamente, uma vez que ele já foi crucificado lá atrás? Basta olhar para Judas e ver como é fácil também cair na tentação de crucificar Cristo. Porque, e é o exemplo, a imagística de Judas é a imagem da lição, né? Do pecado que não há volta. Porque Judas foi quem propiciou a captura de Cristo, de Jesus. E a gente conhece a história. E por que ele fez isso? Porque ele resiste ao poder da graça. Está lá a todo momento para ele o poder da graça. Está lá toda hora desenhado para ele o poder da graça. Cristo várias vezes esteve com ele. E ele resistia a esse poder. Ele foi condescendente com o pecado. É quando a gente aceita o pecado. Porque errar, todos nós vamos errar, mas muitos acabam por aceitar. E eu vejo até que muitos acabam por criar pretextos para justificar suas faltas e transformá-la em acerto. O que evidentemente salta aos olhos que está errado. Mas a gente tenta justificar por isso, então é assim que eu justifico a minha falta. E depois, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Em João 13, 27. Eu tenho mais um minutinho, acho que vale a pena João 13, 27. Rápido, para terminar. Nós já estamos a terminar. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Veja, a que ponto chega a ação de Judas. Judas entrega Cristo para Satanás de bandeja. Ou seja, ele agiu de uma maneira que só quem não acredita naquilo faria isso. Porque quem conhece Jesus jamais entregaria Jesus para o mal. Porque Jesus era a expressão máxima do bem e do amor de Deus por nós. Então, pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo, contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo,
O poder da divina graça transforma-o e santifica-o. E atenção, esse poder age sempre, desde que eu assim deseje. Portanto, ainda que nós tropecemos, ainda que estejamos errados, desde que haja o arrependimento verdadeiro, sempre, sempre, sempre haverá a esperança. E é com isso, então, que eu encerro o estudo dessa semana. Espero que todos tenham um sábado abençoado e santo e uma ótima semana para todos.